E nós queremos conversar hoje, nesses próximos minutos, sobre voltar ao primeiro amor. Voltando ao primeiro amor. O nosso texto base se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Abra sua Bíblia comigo ou acompanhe a leitura que eu farei. Vai estar projetada nos telões laterais. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores e você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, eu também as odeio. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Me chama a atenção, obviamente, como o tema e o título desta mensagem, quando há um chamado aqui no verso 4, 5 e 6, ao primeiro amor desta igreja. Deus diz: olha, vocês têm feito coisas incríveis, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor, se arrependam. Lembrem-se de onde caíram, voltem, pratiquem as mesmas obras. Entretanto, ele coloca uma condicional em seguida: se não se arrepender, virei e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Bom, quem não conhece do caráter do nosso Pai, quem não conhece do caráter do nosso Deus, e quando eu falo de caráter, eu falo do amor, da intimidade, talvez possa olhar para um texto como esse e achar até um pouco malvado, como se fosse uma retaliação, um revanchismo da parte de Deus. Olha, se você não fizer o que eu quero também, eu vou te destruir. Se você não fizer a minha vontade também, como se Deus fosse essa figura maquiavélica que está no céu só esperando você pisar fora da linha para te destruir, para lançar um raio na tua cabeça e falar: olha, agora acabei com você. Talvez algum desavisado possa pensar assim. Nós não. Nós que conhecemos do caráter do nosso Pai, conseguimos olhar nestas linhas duras, sim, palavras duras, palavras difíceis de ouvir, mas eu consigo enxergar muito amor nisso. Não consegue? Há muito amor nisso, sabe por quê? É óbvio que Deus nos ama com um amor incondicional. É óbvio que Deus nos olha como indivíduos. Correto? Mas Deus também ele tem um plano que vai muito além de nós mesmos. Nós crescemos em uma sociedade egoísta, individualista, que é tudo eu, tudo meu. Né? Às vezes nós pastores vamos para o escritório atender alguém, ou às vezes agora nas redes sociais a gente faz muito, né, as caixinhas de perguntas lá no Instagram para o pessoal perguntar, tirar dúvidas. Aí as perguntas que a gente mais ouve: pastor, eu estou perdido, qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu chamado? E a gente parece aquela criança mimada que não consegue celebrar a conquista dos outros, né? Que o irmão ganha um brinquedinho, ele quer: e o meu? E eu? Cadê? E às vezes a gente fica tão preocupado com o meu, porque Deus me ama, porque Deus ele tem um plano para a minha vida. Eu sei, sim, Ele te ama demais. Nada pode mudar o amor dele sobre a tua vida. Só que assim como Deus te ama, Deus ama toda a humanidade, e Deus ama os propósitos e desígnios que Ele já estabeleceu desde a fundação do mundo. Quando Deus nos chama, Ele não chama apenas individualmente, Ele nos chama coletivamente para cooperar, corroborar com o que Ele está fazendo ao longo da história. Imaturos espiritualmente pensam: Deus, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus planos,
Como que o Senhor pode me ajudar? Essa figura é muitos de nós. Nós queremos chamar Deus para habitar nos nossos planos. Já pensou em mudar um pouquinho esse discurso? Ao invés de começar a pedir para Deus te ajudar nos teus sonhos, nos teus planos, já pensou em orar? Deus, o que o Senhor está fazendo? Qual que é o teu sonho para a humanidade? O que o Senhor está movendo? Porque uma coisa é fato, Deus está escrevendo a história através da história. Deus está fazendo grandes coisas. Se você tirar o teu olhar só do hoje e abrir a tua mente para o plano perfeito, desde o início, desde a criação, o plano perfeito do Senhor em Cristo Jesus, que veio, o Cordeiro perfeito, que tirou o pecado do mundo, você vai ver uma progressão de Deus na história e o reino dele se expandindo. Já pensou em orar? Deus, ao invés de apenas vir abençoar os meus planos, deixa eu te ajudar nos teus. Isso muda tudo. E a gente começa então a mudar este entendimento e chegar a uma maturidade cristã, onde a gente passa a entender que quando Deus fala, olha, igreja de Éfeso, se vocês não se arrependerem e voltarem ao primeiro amor, eu tirarei o candelabro do lugar, tirarei o seu lugar. Ele não está com revanchismo, ele não está aqui simplesmente dando um castigo porque eles não fizeram o que Deus queria. Não. Deus ele tem um plano muito maior do que apenas uma igreja, do que apenas uma pessoa. Por exemplo, quando nós falamos sobre amor e cuidado, nós não nos colocamos nunca, na pessoa do nosso bispo e em todos os pastores aqui, nunca nos colocamos como a única igreja que está fazendo algo grande em Araçatuba. Nunca você ouviu desse púlpito, nunca. Pelo contrário, sempre exaltamos aquilo que Deus está fazendo através da diversidade do corpo. A gente olha para a cidade de Araçatuba, você tem o pastor Samuel fazendo um trabalho incrível lá na casa do Pai, juntamente com seus pastores auxiliares. Você tem agora, sucedendo o pastor Alfredo, o pastor Eliseu fazendo algo também fantástico lá na Ágape. E nunca nos colocamos como os detentores da verdade. Inclusive, fica a dica para você. Quem fica falando na internet aí, à torta e à direito, que só ele tem a verdade, alguma coisa está de errado, porque Jesus disse que ele é a verdade, o caminho e a vida. Então nenhuma placa de igreja pode se colocar como a única guardiã da sã doutrina. Não. E nunca foi de interesse do nosso bispo e da nossa igreja Amor e Cuidado se colocar como, nossa, olha, essa é a única igreja que está fazendo... Não. Há uma oração que nasceu no coração da liderança desta casa já há alguns anos, e a gente apenas mergulhou nesta oração. Oração esta que é: Senhor, nós amamos a Tua presença, e o que o Senhor estiver fazendo nesta geração, não faça sem amor e cuidado. E desde que fizemos esta oração, algumas pessoas vêm para cá, a gente recebe pastores do Brasil todo, do mundo todo, e perguntam: uau, como que se faz isso? Uau, que campus é esse? Que estrutura, que coisas maravilhosas, e pessoas se convertendo, e batismos, e uau, como que aconteceu tudo isso? Não sabemos. Simplesmente decidimos amar Jesus e a sua presença, obedecer os seus comandos e mergulhar naquilo que Deus estava fazendo. E Deus tem um plano específico para cada nação, para cada cidade. Quando Deus olha para Araçatuba, Ele não vê só amor e cuidado, Ele vê um povo que precisa de cuidado, uma cidade que precisa se encontrar com a sua melhor versão. Quando Deus olha para o Brasil, Ele vê um povo que precisa ser avivado, ser discipulado, imerso dentro dos princípios da palavra de Deus e se tornar uma nação cujo Deus é o Senhor. É isso que Deus vê. Agora, nessa missão, Ele não depende de nós, mas conta conosco. E esta igreja decidiu fazer parte disso. Quando você olha para a igreja de Éfeso, quando Deus fala: se vocês não se arrependerem, eu tirarei o candelabro de vocês do lugar, Ele não está falando: eu vou exterminar a igreja de Éfeso. Ele não está falando: vocês vão morrer, um raio vai cair na cabeça de vocês. Não! O que Ele está falando é que o lugar que vocês tinham de representatividade para o reino, vocês vão perder. Porque é como se Deus estivesse dizendo: nas tuas condições não serve. Boas intenções não bastam, é do meu jeito.
Vocês têm a oportunidade de contribuir, de corroborar para aquilo que eu já estou fazendo no curso da história. E a partir do momento que vocês perdem o primeiro amor, vocês perdem a essência. Logo, podem fazer e trabalhar muito, mas não estarão fazendo com o propósito, com a essência correta. Não serve, está fora. Virei e tirarei o candelabro do lugar. Percebe? Como aquilo que parecia revanchismo, na verdade é amor. Amor a um povo, amor a uma visão que vai além das quatro paredes. Amor a uma visão que vai além do nosso conforto, que vai além das nossas próprias vontades. Amor a um povo. Davi fez muita coisa durante o seu reinado, e eu gosto que quando Davi ele consegue juntamente com o povo arrecadar tudo aquilo que ele precisava para a construção do templo, mas o Senhor disse: você não vai construir, só teu filho. Lá em 1 Crônicas chega um momento que a Bíblia diz o seguinte: olha, e Davi percebeu que Deus deu a capacidade para ele e para o povo de arrecadar tudo aquilo por amor à nação de Israel. Ou seja, não era sobre só Davi e o seu povo, era sobre o que Deus estava escrevendo na nação de Israel por amor ao seu nome, porque Israel representava Deus no meio do povo. O que Deus está fazendo nesta igreja é apesar de nós. O que Deus está fazendo nesta igreja é porque Deus tem um plano muito lindo e muito especial para esta cidade de Araçatuba, e a gente tem muita gente ao redor do mundo que está testificando isso. Quantos e quantos preletores internacionais que trouxemos para esta casa quando estão chegando de avião aqui. Quando chegam, a primeira coisa que entram na sala nossa aqui é fazer o quê? É brincar conosco. Que cidade é essa? Parece que eu não ia chegar nunca. Lá de cima do avião a gente só conseguia ver mato. O que tem de diferente nessa cidade? Porque quando entram nesse campus, ficam boquiabertos. Quando vem o que Deus está fazendo, estão acostumados a ver isto talvez só nas grandes capitais, e nem lá nas grandes capitais. Tenho amigos de igrejas enormes, de igrejas lindas e muito influentes nas grandes capitais do Brasil, que vêm para cá e falam: o que está acontecendo aqui? E a resposta é: não sei, é apesar de nós. Deus tem um plano com Araçatuba e a gente só decidiu mergulhar nesse plano. A gente só decidiu mergulhar nesse plano. Mas ou voltamos ao primeiro amor, ou permanecemos no primeiro amor, ou Ele nos tira desse lugar de colaboração. É o que aconteceu com Éfeso. Éfeso era a cidade mais rica e mais importante da Ásia Menor. A população... Legal que a população da cidade de Éfeso era bem parecida com Araçatuba, mais ou menos 200 mil pessoas. Mas Éfeso era chamada de feira das vaidades do mundo antigo. Ali imperava misticismo, idolatria, imoralidade, perseguição. Para você ter uma ideia, Éfeso era o centro do culto à deusa Diana, cujo o templo dela era uma das maravilhas do mundo antigo. E nesse templo haviam centenas de sacerdotisas que funcionavam no templo como prostitutas sagradas. A moral do templo era a pior de todas da época. Éfeso, além disso, era um centro de adoração e culto ao imperador romano. E no meio de tudo isso, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele para lá e ele fica por 3 anos. E em 3 anos a cidade vive um avivamento. As cidades ao redor começam a ouvir que algo está mudando em Éfeso. Bem parecido com o que Deus está fazendo aqui nessa cidade. As pessoas começam a se converter, os cultos começam a lotar, todo domingo começa a ter batismo. Sabe o que começou a acontecer? Em Éfeso, o povo era muito místico. Eles tinham vários livros de magia, de ocultismo, de idolatria. O povo começa a ir em praça pública. E aqui você precisa ir além só da questão espiritual. Estes livros e pulseiras, braceletes,
cordões, ocultistas, místicos, idólatras, eram também fonte de economia da cidade. Muita gente dependia daquilo para viver. Sabe o que eles fazem? Vão nas praças públicas e começam a queimar tudo isso por amor a Jesus. Uau! Sabe o que acontece em Éfeso? A cidade começa a viver um evangelho tão genuíno, que o evangelho se espalha e de Éfeso alcança toda a Ásia Menor. Mas o tempo se passa. E 40 anos depois desse avivamento, gente, eu não estou falando de 1000, eu não estou falando de 500, eu não estou falando de 100, eu não estou falando de 80 anos, eu estou falando de apenas 40 anos depois do avivamento. Jesus vem trazer a João, lá na ilha de Patmos, isolado, uma carta diagnosticando a igreja de Éfeso. E o diagnóstico que Jesus faz é o seguinte: ele diz que a igreja de Éfeso era fiel na doutrina, mesmo atacada por heresias constantes. Éfeso permaneceu firme na doutrina. Por quê? Porque Éfeso tinha discernimento espiritual. Eles sabiam separar a falsa doutrina da sã doutrina. Eles eram intolerantes com o pecado, intolerantes com as heresias. Inclusive tinha um povinho lá que chamava Nicolaítas. Os Nicolaítas eram uma nova versão do cristianismo. É tipo esse povo que está falando para atualizar a Bíblia hoje, sabe? Eram os Nicolaítas. Aí você fica com medo, né? Não, porque pastor, a gente vive tempos tão sombrios. Porque é um falando para atualizar a Bíblia, é o progressismo entrando na igreja, e é um evangelho liberal do pode tudo. Ei, de quanto tempo que eu estou falando isso aqui? Éfeso. Eu estou falando do primeiro século da igreja. A igreja já enfrentava isso. Você está com medo? Eles permaneciam firmes. Éfeso era envolvida com a obra. Havia trabalho, não tinha ninguém preguiçoso não. Por meio dela, o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. Era um povo que trabalhava. Possivelmente, tinha centenas de ministérios como nós temos aqui nesta casa. Talvez você diga, pastor, não estou entendendo. Os camaradas têm discernimento. São fiéis à sã doutrina. Trabalham. Pregam o evangelho. Qual que é o problema deles? Talvez eles desanimam muito fácil. Não. Jesus ainda coloca que eles eram perseverantes na tribulação. Mesmo lá sendo um lugar de culto ao imperador e muitos cristãos sendo perseguidos e até mortos, eles permanecem firmes e levam um avivamento só não apenas na cidade, mas para fora. Pastor, agora que eu já não entendi. Perseverança, zelo doutrinário, disciplina. Qual que é o problema? Foram reprovados por Jesus. Por quê? Jesus repreende eles devido ao esfriamento. Jesus repreende eles por terem deixado um primeiro amor. Abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pela tradição. Quando esquecemos que mais importante do que o que fazemos é por que e por quem fazemos. E aí entramos no automático. Fazemos por tradição, porque nos foi ensinado assim. Porque sempre foi assim. Então, não pode mudar, né? Porque está tão cômodo, está tão gostoso. Sempre foi assim, aprendi assim, vamos morrer assim. Abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Lembre que os fariseus eram zelosos, observavam com rigor os ritos sagrados, mas Jesus chama eles de sepulcros caiados, estavam bonitos por fora e podres por dentro. O amor esfria, o primeiro amor se vai quando o conhecimento teológico não nos move a amar intensamente a Deus, o nosso Pai. Ei, não tem problema nenhum em você estudar teologia.
Pelo contrário, esta igreja tem um curso teológico de excelência, esta igreja te ensina a ler as Escrituras, essa igreja te ensina a saber mais da Bíblia do que você aprende somente aos domingos. Quantas vezes a gente fala aqui de púlpito que é errado o crente que só sabe de Bíblia aquilo que o pastor prega? Eu não estou falando para você não estudar teologia, para você não estudar a palavra. Estou falando que o primeiro amor acaba quando a gente faz com que esta teologia estudada substitua a nossa paixão e devoção ao Senhor, a ponto do nosso coração deixar de pulsar pelas coisas essenciais do Evangelho e nos apegar naquilo que não é essencial. Quando falamos de heresia, quando falamos de pecado, não tem negociação. É preto no branco. Tchau, pecado, heresia, aquilo que fere essa doutrina não serve para nós. Agora, aquilo que a própria Bíblia dá margem à interpretação, meus irmãos, está chato ficar na internet, está chato ficar no TikTok. Eu uso às vezes o TikTok, mais por causa da moçada, para eu ver o que eles estão vendo lá. Uma galerinha que nem saiu das fraldas ainda, 14, 15 anos, querendo discutir arminianismo e calvinismo. Querendo bancar de teólogo reformado e falar, porque está errado essa manifestação, porque Deus não produz isso, Deus não produz aquilo. Meu irmão, aí você tem um ministério que tem abençoado a nação brasileira inteira, entrado nas universidades, fez uma conferência agora com 18 mil jovens apaixonados por Jesus. Aí um camaradinha lá do TikTok metendo pau porque o pessoal vai na conferência e tem experiência com o Espírito Santo. Entendeu nada. Quando as pessoas entram numa casa como essa, eles não querem saber da sua posição teológica, se você é pré, pós, amilenista, se você é calvinista, arminiano, reformado ou pentecostal. As pessoas que entram nesta casa, eles querem ter um encontro profundo com Jesus, que mude suas realidades, que transforme suas vidas para sempre. Meu irmão, quer estudar, estude. Os teus pastores estudam, são preparados. Vem conversar com a gente, tenho certeza, não tem pastor despreparado aqui não. Senão o pessoal começa, esses pastores não estudaram nada, não sabem. Vem conversar com a gente. A gente se prepara, a gente estuda. A gente só não se liga naquilo que não é essencial. E a gente preferiu abraçar aquilo que é a essência, que é a presença de Deus. É por isso que nós vivemos, é por ela que nós nos movemos. O primeiro amor morre quando o amor pela estrutura é maior do que o amor a Jesus. Eita. Por que você vem para a igreja? Se você vem porque a igreja é linda, porque as pessoas são maravilhosas, porque a mensagem do pastor é bacana, porque a adoração do AC Music, chega a arrepiar. O ponto central de uma adoração é sempre Jesus Cristo de Nazaré. A estrutura e a excelência é só uma ponte, meu irmão. Ei, a tua igreja ama a excelência. Você já deve ter em algum momento na cidade. Onde que você frequenta? Eu vou lá na Moricuda. Nossa, a igreja é linda mesmo, né? Fui lá no Alto de Páscoa, tudo maravilhoso. Parecia que eu estava lá, né, na Disney. Uau! Show! Excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Nunca deixaremos de ser excelentes. Mas eu venho garantir a você que o coração da liderança da tua igreja não está apegado a estruturas. Hoje a gente pode ter um telão bacana, uma banda legal, um campus maravilhoso, mas a essência do nosso coração é a mesma quando nós não tínhamos nada disso. Hoje a gente tem uma estrutura aqui de transmissão que parece que a gente está assistindo um DVD ao vivo, uma excelência de produção maravilhosa. Mas a essência do nosso coração é a mesma de quando transmitíamos os nossos cultos por uma webcam, na TwitchCam, em 2009. Muitos perguntam, pastor, é errado ter estrutura na igreja? Não. Eu vi um corte viral de um pastor. Isso aqui não é meu, eu vi ele falando, eu achei que caberia muito nisso aqui. E ele contava o seguinte, que há um tempo atrás, muito tempo atrás, as igrejas pensaram, e se nós pegarmos as músicas que nós tocamos, e a gente escrevê-las num caderninho, junto com algumas partituras,
para que o novo convertido, quando chegar, conheça as nossas músicas. E aí a Igreja Batista chamou de cantor cristão, a Assembleia chamou de harpa cristã, e os hinários foram produzidos. O que eram os hinários? Algo espiritual? Fala comigo, estrutura. Uma estrutura necessária para a época, que abençoou demais a igreja brasileira e a igreja ao redor do mundo. Porque aqueles que dizem, não, porque lá atrás não tinha estrutura que tem hoje. Tinha. Ao longo da época sempre tivemos estruturas. Elas mudam, elas se atualizam, mas estruturas sempre existiram na igreja. Hoje, célula é o quê? Uma estrutura necessária para cuidado. A igreja cresce e a gente precisa de uma estrutura. Esse ar-condicionado hoje aqui, maravilhoso, nesse calor de Araçatuba, é o quê? É os anjos soprando aqui, refrescando você? É o quê? Fala comigo, estrutura. Esse microfonezinho aqui, desse tamanhozinho, que consegue amplificar o som, chegar até você aí, lá na última cadeira, é o quê? Estrutura. Esse telão maravilhoso é o quê? Estrutura. Aos poucos a igreja vai criando estruturas para dar suporte àquilo que Deus está fazendo, e não tem nada de errado com isso. Sempre foi assim desde a igreja primitiva e continuará sendo. Qual que é o problema então, pastor? O problema é que quando nasce uma nova geração que não conheceu o derramar e só conheceu a estrutura, uma geração que não viveu as madrugadas que a gente viveu jogado debaixo de umas cadeiras como essa, uma geração que não conheceu os jejuns incessantes, as vigílias que o Senhor moveu momentos e estações no nosso coração que nos trouxe até aqui. E se não continuarmos passando esta tocha de avivamento para a próxima geração, surge então uma geração nova que não conhece o derramar, que só conhece a estrutura. E aí é uma geração que passa a viver não para sustentar a presença, mas para sustentar a estrutura. É uma geração que só vai aprender a equilibrar o orçamento e não equilibrar a presença de Deus. Repito, essa igreja é bem fundamentada, tem uma administração digna e maravilhosa. Esta igreja tem uma estrutura linda. Se eu falasse contra estrutura, estaria sendo hipócrita. Eu estou pregando com um microfone, sendo filmado e transmitido agora para milhares de pessoas. O que eu estou te dizendo é que tudo isso é adereço, tudo isso é detalhe, tudo isso é só para dar suporte àquilo que Deus está fazendo. E que o principal que move o nosso coração é um culto cristocêntrico. É Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A presença dEle é o que nos impulsiona. E é da presença e dos feitos dEle que nós contaremos para as próximas gerações. As próximas gerações não ficarão apenas sendo bons gestores. As próximas gerações serão sim bons gestores, mas apaixonados pela presença de Deus. Mas nós abandonamos o primeiro amor quando a gente examina os outros e não examina nós mesmos. A igreja de Éfeso era capaz de identificar falsos ensinos e não era capaz de examinar a si mesma. Não era capaz de olhar para dentro de si e pensar, esfriei, deixei o primeiro amor. E Jesus convida esta igreja a voltar ao primeiro amor. E Jesus nos faz esse mesmo convite, sincero e honesto hoje. Por quê? Porque Ele nos ama, e Ele ama um povo, e Ele ama um propósito, e Ele não quer que eu e você nos perdemos no meio desse processo. E a chance de recomeço mostra Jesus indo direto ao ponto. Jesus apela para talvez um dos sentimentos mais fortes da humanidade, a saudade. Ele fala, lembra? Sabe? Quando você lembra da tua infância, da tua adolescência, talvez nem foi tudo isso. Existe um fenômeno chamado memória afetiva ou seletiva, que os antropólogos e os sociólogos eles estudam muito,
onde se defende que o passado não era tão bom quanto parece. Mas o nosso cérebro ele tende, ao passar dos anos, filtrar as experiências negativas que tivemos e focar nas boas. Ou seja, a gente olha para o passado e a gente acha que tudo era melhor. E assim com tudo. Por exemplo, a gente olha para as músicas que nos marcaram na adolescência. Nossa, só tinha música boa. Não, no meio de muita música boa, tinha muita música ruim também. Mas na nossa cabeça a gente só lembra das boas. Por quê? Porque a saudade é um dos sentimentos mais fortes do ser humano. Sabe o que Deus faz? Ele apela para esse sentimento. Ei, lembra daquelas noites que você já foi mais intenso na adoração? Lembra daquele momento que você já teve o teu coração pulsando mais pela minha presença? Pastor, mas eu amo Jesus. Eu não posso dizer que Éfeso não amava Jesus. Ninguém que não ama Jesus não prega o evangelho, não faz tanta coisa que eles fizeram. Eu não posso dizer que essa igreja não ama Jesus, que você não ama Jesus. Talvez você está aqui, você já serviu no culto anterior, está assistindo esse culto e vai servir no próximo. Como que eu vou dizer que você não ama Jesus? Mas Jesus vem dizer para mim e para você, será que mesmo servindo, mesmo amando, será que em algum momento já não fizemos isso com o coração mais quente e mais apaixonado por Ele? E não pela igreja, não pela estrutura, não pelo serviço, mas pela presença dEle. Qual que foi a última vez que você se pegou chorando na presença dEle? Não porque você precisava de algo, não porque você estava precisando de um milagre, ou não porque você recebeu um milagre, mas porque diante da presença dEle você se encontrou tão pequeno, tão frágil. E você falou, Senhor, eu só quero ficar aqui, eu não quero sair daqui. A igreja de Éfeso não se arrependeu. Se você pegar um avião e ir para Éfeso hoje, onde na verdade a região onde era a igreja de Éfeso, você não vai encontrar cultos de celebração lá. Você só vai encontrar memórias. Sabe qual que é o meu maior temor? Meu maior temor é viver um avivamento tão profundo na nossa geração. E as próximas 3, 4, 5 gerações, não sei quando o Senhor virá buscar, olharem para um campus Bela Vista tão lindo como é esse e só verem escombros. Verem, sei lá, um loteamento, um condomínio fechado. Porque em algum momento a gente fez, mas não ensinou a próxima geração a amar o essencial, a amar a presença. Éfeso teve o seu candelabro tirado do lugar, porque não se arrependeu. Eu quero finalizar contando a história da Arca da Aliança. Eu sei que é uma história conhecida, mas eu acho que vale a pena a gente investir alguns minutos para a gente terminar. Lá com Moisés, Deus ensina Moisés no tabernáculo de Deus, construir uma arca. Arca esta que não continha a presença, porque nada pode conter a presença, mas esta arca simbolizava a presença. Você está comigo até aqui? Esta arca, ela fica no meio do povo de Deus por muito tempo, até que uma família sacerdotal corrupta está no momento de liderança. Eli e seus filhos, Ofni e Finéias. Eles fazem coisas detestáveis contra o Senhor a ponto do Senhor permitir uma matança generalizada e a arca é tomada. A arca vai para a mão dos filisteus. E nesse período que a arca fica fora de Israel, Samuel, que era o líder espiritual e religioso, testifica que a ausência da presença era um desastre. A arca fica longe. É o pior período da história de Israel. E por onde a arca passa, matança acontece, algo ruim acontece. Entretanto,
Em algum momento esta matança para, porque a arca, ela se encontra agora na casa de uma família sacerdotal, na casa de um camarada chamado Abinadab. E esta arca fica por 20 anos na casa. Só que sabe o que me intriga? O que me intriga é que você conhece a história. Depois de 20 anos na casa de Abinadab, Davi, ele havia acabado de ser coroado como rei. Davi conquistou as fortalezas dos jebuseus, fez de lá a sua cidade de Davi, Jerusalém, e manda trazer a arca de volta. Nesse caminho a arca cai, eles deixam então a arca na casa de Obed-edom por conta de uma tragédia que acontece, e a Bíblia diz que 3 meses a arca fica na casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom é abençoada. Agora, 3 meses abençoando Obed-edom, anos produzindo matança contra os inimigos de Deus. Mas na casa de Abinadab, 20 anos ela fica e não produz nada, nem bom, nem ruim. Como que pode? Esta é uma geração de Abinadab, é a geração que eu vejo hoje vivendo muitas vezes dentro de um templo como esse. Ele não é ímpio, ele não está sendo destruído pela ira de Deus. Ele se converte, ele vem para o culto, ele traía, não trai mais, ele era viciado, não é mais, teve até uma transformação de vida, ele ama Jesus, ele ama Deus, ele devolve o dízimo, ele é fiel nas ofertas, ele vem para um culto todo domingo, ele serve nos ministérios, mas não tem nada demais, é só isso. Ele não se torna um amante radical da presença, ele não cultiva experiências profundas com Jesus, o coração dele não pulsa de amor por Jesus quando ouve o nome dele. Vem para um culto como esse, o pastor está pregando e ele está aqui olhando qual que é a mensagem, né, do próximo dia, quanto que está o jogo do time dele, qual que é os boletos que ele tem para pagar amanhã. É Abinadab, 20 anos lá fica, nem nada bom, nem nada ruim acontece. Bom, depois de todo esse episódio, Davi ele volta para a casa de Obed-edom, ele pega a arca e leva ela de volta para Jerusalém. E lá ele institui a adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Davi fala, pronto, agora a arca voltou para onde ela nunca deveria ter saído, o meio do povo. Davi se torna um amante radical da presença. Davi ele ora, Davi ele busca, Davi ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas quando Davi tem que passar o bastão para o seu sucessor é Salomão. As últimas palavras de Davi para Salomão, vocês Strong Brothers conhecem: seja forte, seja homem. Davi ensina a Salomão a ser um homem forte, aguerrido, valente. Davi ensina Salomão a ser um homem que não foge de conflitos, que não foge da batalha. E quando Salomão assume o reinado, Deus vem em sonho e fala para Salomão escolher o que quiser. O que Salomão escolhe, igreja? Sabedoria. Sabedoria para quê? Para administrar o povo. Sabedoria para guiar o povo, porque o maior medo de Salomão era sucumbir diante do sucesso do seu pai. Quando eu vejo o pedido de Salomão e a vida de Salomão, ele vive toda uma vida tentando não destruir o que seu pai construiu. E tentando exponencializar aquilo que seu pai havia feito. E ele fez. Davi deixa uma herança multimilionária. Salomão exponencia aquilo, ele constrói um templo suntuoso. Tudo que era guerra na gestão de Davi, Salomão talvez tinha uma gestão melhor de pessoas. É tempo de paz, é tempo de bonança. Salomão, nenhum bilionário, trilionário desta época chegaria aos pés de Salomão. A ponto de Salomão chegar ao final da sua vida e dizer: nada do que os meus olhos desejaram, eu não dei para eles. Uau, já pensou?
Salomão fez tudo o que o seu pai fez e mais um pouco, no que diz respeito à gestão, à administração, a recursos, à estrutura. Ele deixou outros reis, outras rainhas boquiabertos com aquele reinado. Qual que é o problema? O problema é que depois de Salomão falar que nada do que os seus olhos pediram ele negou, ele disse que ele descobriu que tudo isso foi como correr atrás do vento. Qual que é o problema? O problema é que Salomão se corrompeu, tomou para si, para fazer alianças políticas, quase 1000 mulheres. E a Bíblia diz que ao final da sua vida ele se corrompeu ante aos ídolos destas mulheres. E ele terminou a sua vida reprovado. Talvez o mundo até conheça mais os feitos de Salomão do que o de Davi. Mas eu não quero terminar minha vida como o de Salomão. Eu quero terminar minha vida como Davi. Sabe, Davi ensinou tudo que poderia ensinar para Salomão manter um reinado em alto nível. Salomão se dedicou 300% a não apenas manter o que o seu pai deixou para ele, mas multiplicar. Mas Salomão não fez o principal que deveria fazer: cultivar a mesma paixão pela presença que o seu pai tinha. Esse culto é um domingo importante para mim. Esse é um domingo importante para você também. Porque o que Deus está fazendo no nosso meio é inexplicável, gente. Semana que vem tem batismo de novo. Toda semana está mais cheio o culto. Hoje que eu pensei que esse culto ia estar mais vazio, porque às 20 tem a entrada do face a face das meninas. Olha aqui, tanto de gente. A administração de recursos que essa casa tem há tantos anos. O legado que todos os homens de Deus deixaram e os outros têm seguido aqui é maravilhoso. Às vezes eu olho para aquilo que a gente faz, e eu olho para as planilhas, quando vou ajudar pastor Fausto aqui nas organizações, eu falo, cara, o que é isso? Isso aqui é milagre atrás de milagre. Se você acha, porque está sobrando, não, você não tem ideia o que a gente faz com essa igreja aqui, com os recursos, é milagre. Você deve ter passado aqui do lado. Construção nova, vamos inaugurar agora em nome de Jesus o ensino fundamental, a escola crescendo, avançando, se tornando referência na cidade. Sabe, tudo isso que a gente está fazendo é milagre, é Deus fazendo e uau, lindo. Mas sabe o que meu coração também sente de temor? Porque nós não vamos parar, nós vamos continuar, porque tudo isso está abençoando Araçatuba. Mas desde a manhã, um grito está ecoando dentro do meu coração, dizendo que não vale a pena a gente apenas viver os próximos anos, as próximas décadas, para só sustentar a estrutura. Se a gente deixar de passar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos o que nos guiou até aqui, que é a paixão pela presença. Mudamos sim, crescemos e avançamos, mas nosso coração não mudou desde o início dessa igreja. Esta é uma igreja quase centenária. Ano que vem faremos 90 anos. E o que eu posso te garantir é que desde o início desta casa, ela sempre foi marcada por paixão por Jesus. E é isso que deve continuar nos marcando até o final da nossa trajetória. Eu queria te convidar a orar hoje, Deus. Eu vou deixar muita coisa para os meus filhos. Eu quero profetizar que você vai deixar muita coisa para os teus filhos. Sim, o homem de bem deixa herança. Você vai deixar casas, legado, uma empresa sustentável. Você vai deixar muita coisa boa para os seus filhos. Mas eu de você hoje oraria, Deus, não é só isso. Eu vou sim deixar tudo isso para a glória do teu nome, mas o principal que eu vou deixar é um legado de paixão pela presença. O principal que eu vou deixar é um legado de amor pela tua casa, pela palavra, uma vida de devoção, uma vida de consagração. Porque Deus, eu posso ter tudo que os meus olhos desejarem como Salomão.
Se eu não tiver o Senhor, eu não tenho nada. Será que você pode orar assim comigo hoje? Fique em pé no seu lugar. Se você quiser se unir a estes irmãos que aqui já estão na frente, sai do teu lugar, vem para cá. Faz essa oração, rasga o teu coração diante da presença de Deus enquanto a gente canta, ou aí no teu lugar mesmo, não sei. Só não deixa de orar isso. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim. Faz dessa música a tua oração, sai do teu lugar, dá um passo de fé, faz alguma coisa, chama a atenção do Senhor. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Tua presença é o que me basta. Basta. E quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu? Quem sou eu? Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei, nada eu serei sem tua presença. Presença é o que Jesus, Jesus nos perdoa como igreja brasileira. Se em algum momento deixamos nosso amor pela estrutura ou zelo religioso sobressair a nossa paixão pela tua presença, Jesus, obrigado. Obrigado porque tantos homens de Deus que já lideraram a nossa casa até aqui amaram ao Senhor Jesus com profundidade. Mas não pode parar aqui, Jesus. Jesus nos ensina a ensinar as próximas gerações a amarem o Senhor mais do que tudo. Jesus, a gente já viu isso acontecendo ao redor do mundo na história. A gente acabou de ler sobre a igreja de Éfeso, que viveu um avivamento e tudo se foi em 40 anos. A história mostra a Coreia do Sul, que viveu um avivamento dos anos 170, e hoje os jovens tendo que orar: Jesus, traz o avivamento de volta para cá.
a Europa, berço da reforma protestante, com igrejas fechadas, igrejas monumentais, grandes estruturas, e um clamor para que o avivamento volte para a Europa. Jesus, nós não queremos viver isso. Jesus, eu não quero que os meus filhos cresçam em uma sociedade pós-cristã. Jesus, eu não quero, como igreja Amor e Cuidado, que vivamos somente alguns anos de avivamento. Jesus, eu não quero, como Brasil, viver alguns anos de avivamento e reforma e depois ver tudo indo por água abaixo. Seu Senhor, nós não somos nada. A Tua presença nos basta. E nós declaramos que nós ensinaremos e contaremos dos Teus feitos para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Continuaremos a crescer, a ampliar as estruturas para honrar os céus e abençoar as pessoas, mas jamais perderemos a nossa essência, para que continuemos a cooperar e corroborar para o avanço do Teu reino nesta cidade, nesta nação e pelas nações da terra, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é Rei. Obrigado por esta noite, obrigado por este domingo. Eu sei que essa mensagem vai marcar não somente este domingo, mas esta semana e as próximas e os próximos anos e esta próxima estação da nossa casa e de todos aqueles que são influenciados por ela. Deus, que o Teu amor tão grande, que a graça maravilhosa do Teu Filho Jesus e que as consolações, assim como a íntima amizade do amado Espírito Santo, seja com o Teu povo hoje e para todos sempre.